Então, depois de eu fazer um vídeo falando se o Roman Reigns melhorou ou não, muitos pediram pra fazer sobre outros caras, inclusive sobre o Seth Rollins, que é uma coisa que de fato eu tinha que fazer um vídeo falando sobre ele, porque ultimamente é uma das principais discussões sobre o que eu acho do atual Seth Rollins, se ele melhorou, se ele piorou, se ele deveria voltar a ser heel, se ele deveria voltar a ser babyface. Então vamos falar um pouquinho sobre o Seth Rollins, né? O arquiteto, o Kingslayer. Bom, o negócio é o seguinte. Quando o Seth Rollins estava lá terminando com o reinado dele em 2015, ele estava acabando de se consolidar como uma estrela na WWE. Depois daquele reinado dele, depois do feito dele de ter feito o cash-in na WrestleMania, ter ganhado o título americano e título mundial ao mesmo tempo no SummerSlam, e aquele reinado dele onde ele teve uma diversidade de adversários, né? Ele teve o Ambrose, ele teve o Roman, ele teve o Orton, ele teve o Sting, ele teve o John Cena, ele teve o Brock Lesnar, ele teve o Kane. Fora outros adversários que ele não chegou a enfrentar em pay-per-view, como o Ziggler, como o Ryback, como o Neville. Ele teve uns combates interessantes com o Neville, então ele teve muito segmento bacana. Ele tinha se consolidado como uma estrela depois daquele reinado que ele fez. Aí ele acabou daquela forma, infelizmente, por conta de uma lesão. Ele retornou em 2016 de uma forma assim que muita gente começou a adorar o Seth Rollins. Tanto que ele mandou uma indireta nas promos quando ele retornou. Ele falou, olha, no passado muita gente me odiava, muita gente não gostava de mim, falava que eu não merecia ser campeão. Agora eu retorno, todo mundo me ama, todo mundo ficou pedindo por mim de volta. Ou seja, ele começou a falar sobre os modinhas, né, os chamados modinhas, né, começaram a gostar dele e tal. Enfim, ele tava com hype danado e tava como o heel, só que não o heel covarde, ele tava valente, ele vencia uns babyfaces limpo mesmo, era um heel valente, a lá Triple H eu diria, a lá Triple H. Então, de repente acontece o que aconteceu, né, ele consegue recuperar o título de forma limpa contra o Roman Reigns, ele toma o cash-in, ele tem rivalidade com o Ambrose e não sai como campeão. Ele é o primeiro escolhido no draft do Monday Night Raw, ou seja, tudo aquilo tá mostrando que o cara era uma grande estrela. Aí que vem então o declínio, porque se ele era uma grande estrela, ele começou a decair a partir daí, porque ele vai lá, não vence o Finn Balor, perde pro Finn Balor pelo título universal, aí o Finn Balor se lesiona, ele vai pra lutar aquele combate 4 fatais, aí ele não consegue vencer porque o Triple H interfere. Até então, continuou como uma grande estrela, porque o feito do Kevin Owens ter se tornado campeão universal chamou muita atenção, foi bacana, mas o que mais chamou a atenção naquele dia não foi nem o Kevin Owens se tornar campeão universal, e sim o Seth Rollins ser traído pelo Triple H, ou seja, novamente o Seth Rollins nos holofotes. Só que a partir daí, a gente que estava acostumado com o Seth Rollins sempre lá no topo, sempre lá em cima, começou a se desacostumar, porque aí ele começou a perder alguns combates pro Kevin Owens, e ele praticamente ficou o ano inteiro envolvido só nisso, Kevin Owens e Chris Jericho, Kevin Owens e Chris Jericho, Kevin Owens e Chris Jericho. Foi mal pro Kevin Owens, foi mal pro Chris Jericho, foi mal pro Seth Rollins, foi mal pro próprio Roman Reigns que depois entrou nessa, né? Foi mal pra ele, muito mal pra ele. E o cara tinha acabado de virar um babyface, e aí ficar preso sempre nos mesmos adversários e sempre sendo derrotado na hora de disputar o título, não convence ser um grande babyface, né? E aí muita gente fala, pô, quando ele era heel ele ganhava os combates pra caramba, ele virou face e só tá perdendo, não tem graça. Babyface que só perde, não tem graça, de fato. Pra piorar a situação, eles me inventam aquela storyline onde o Seth Rollins fica fora do Royal Rumble. Aquilo, pra mim, foi completamente desnecessário. Não precisava tirar ele do Royal Rumble, não serviu de nada. Serviu pra ele aparecer no NXT TakeOver Brooklyn. Brooklyn não, NXT TakeOver mesmo, eu não lembro qual edição que foi. Serviu pra ele interferir lá e chamar o Triple H, só. Né? Foi um negócio bacana, mas não precisava ter tirado ele do Royal Rumble. Poderiam ter feito diferente, né? Aí beleza, aí ele fica fora do Fastlane porque ele é atacado pelo Samoa Joe. E aí outra coisa que ferrou com tudo, né? Ele foi atacado pelo Samoa Joe, aí você pensa, pô, ele vai lutar com o Samoa Joe no Fastlane, talvez? Talvez, acho que era esses os planos, mas não, ele se lesiona e tem que ficar fora do Fastlane. Ou seja, ele ficou preso com o Kevin Owens e o Chris Jericho o ano todo, desde o SummerSlam. Aí depois, no começo do ano, ele fica fora do Royal, ele fica fora do Fastlane e só vai voltar pra lutar com o Triple H, né? Ou seja, o único momento grande dele como babyface, o único momento que realmente fizeram direito foi o combate dele com o Triple H na WrestleMania, que foi de fato uma boa rivalidade, teve boas promos e teve um grande combate, um grande desfecho. Beleza, esse foi o momento dele, esse foi o momento onde ele finalmente fez algo grande como babyface até então. Aí depois ele tem a rivalidade com o Samoa Joe, ele ganha do Samoa Joe com o Raw Open, mas ganha.
E aí pronto, tá demonstrando que é um babyface valente, tá demonstrando que é um babyface grande. E eu gosto sempre de fazer uma analogia com o CM Punk depois que o CM Punk perdeu o reinado dele. O que aconteceu com o CM Punk? O CM Punk depois que perdeu o reinado dele, ficou mais ou menos assim, como babyface. Aí foi pro Money in the Bank, que parecia que ele ia vencer. O que acontece? Ele é traído pelo Paul Heyman, mais ou menos igual a história do Seth Rollins. Ele perde o título mundial, vai disputar o título universal, é traído pelo Triple H. Aí ele fica envolvido nessa traição, o CM Punk ali com o Paul Heyman, que desencadeia num grande combate no SummerSlam contra o Brock Lesnar. Nesse caso, o que desencadeou foi o Seth Rollins ter um grande combate contra o Triple H na WrestleMania. A diferença é que o CM Punk foi mais rápido. O Seth Rollins teve que esperar todos esses meses e ficar preso naquele núcleo de Kevin Owens e Chris Jericho. E aí, depois disso, ele perde, no caso o CM Punk perdeu, e depois ficou perdido. O Seth Rollins vence o Triple H e depois fica perdido também. O CM Punk, se você for ver as rivalidades dele depois do Brock Lesnar no SummerSlam, ficou completamente bizarro. E aí, a gente for parar pra pensar, depois que ele perdeu no Royal Rumble lá, em 2014, e sumiu, eu não tinha ideia do que tinham pra ele. Talvez falam que ele ia enfrentar o Triple H, era isso mesmo, mais ou menos, que ia se desencadear. Mas depois do Triple H na WrestleMania, quem que ele iria enfrentar? O que ele ia fazer o resto do ano? Ficou perdido. De tanto tempo acostumado no topo, quando a gente vê ele no midcard, você não sente a mesma coisa, sabe? Então você fala que ele piora. A mesma coisa do Seth Rollins, depois do Triple H, depois de ele vencer o Triple H na WrestleMania. Essa era a questão principal. O que esperar do Seth Rollins? Ele vai seguir como babyface? Será que ele não tinha que ser babyface apenas para enfrentar o Triple H, depois não precisa ser mais? E se ele vai continuar como babyface, como que vão bucar ele? Vão bucar ele valente, sendo que a gente sempre foi acostumado em ver ele no topo sendo meio covarde. Se for valente, vai vencer quem? Né? E aí o que acontece? Ele vai lá, ganhou do Joe, não ganhou lá o combate para virar desafiante do Lesnar, perdeu pro Bray Wyatt limpo e agora vai se envolver aí com o Ambrose em tag, né? E virou capa do game WWE 2K18, ou seja, a WWE considera o Seth Rollins uma estrela sim, senão não colocaria ele na capa do game. Só que, vamos ver, eu acho que tinha duas opções para ele. Ou ir na rota do título da Continental, ou ir pra rota do título das tags com o Ambrose mesmo. Eram as duas opções dele, caso ele vá seguir como babyface. Então, se ele vai seguir como babyface, é as duas opções que eu acredito que tem. E eu acho que são as duas opções que podem sim transformar ele num grande babyface. O que falta pra ele é isso, é ter um push com título, é ele conquistar um título. Porque depois do título mundial, que ele teve um bom reinado, assim, ele não teve mais nenhum reinado. Então, será que não era o momento de dar uma chance pra ele? Porque assim, eu vejo caras que tem reinado ruim que ganham chance pra ter um outro título um mês depois. Agora o Seth Rollins que tem um reinado bom, passa um ano sem título, passa um ano sem vencer. Mesmo sabendo que o último foi bom, eles não dão mais uma oportunidade de fazer outro bom reinado. Eu não sei porquê, talvez estejam guardando, talvez que não dá espaço pra outro, não sei exatamente. Mas que ele merecia ter um novo título, merecia ter um longo reinado com algum desses títulos. Eu queria muito que ganhasse o título intercontinental, vou confessar pra você, nesse SummerSlam ganhasse, tivesse um reinado ali e tal. Já que o Demi já teve outros reinados, mas vão preferir unir ele com o Ambrose ali como tags. Eu não sei onde isso vai se encaminhar. Eles estão trabalhando nessa relação do Seth Rollins tentar virar ser amigo do Ambrose de novo. Faz até sentido, só que assim, tem dois caminhos. Ou ele vira um super babyface junto com o Ambrose ali, campeão de tag, vira amado. Tipo o que fizeram do Daniel Bryan com o Kenny, né? Os dois se unindo ali e no final rolar uma briga entre eles. E dessa vez a briga ser mais por culpa do Ambrose do que do Rollins e tal. É uma opção. Ou no fim das contas ele mesmo trai o Dean Ambrose de novo, vira o heel de antes e mostra que ele não deixou de ser o Seth Rollins antigo. Então, assim, em ringue como babyface ele melhorou. Porque como eu já falei pra vocês em vários vídeos, quando o cara é face, a WWE dá liberdade pra ele lutar bem, pra ele parecer ser o melhor. E o Seth Rollins como babyface, realmente, veio desempenhando grandes combates ali, bem melhores do que quando ele era campeão mundial. Pelo menos nos shows semanais, você repara isso, dá mais liberdade pra ele ter mais destaque, porque ele é face, né? Como o Rio já você não via tanto isso, né? Era raras ocasiões. Na Mixkill, eu acho que ele acaba se limitando por ser babyface. Se você ver a personalidade do Seth Rollins, assistindo, por exemplo, os vídeos que o Xavier Woods, o Xavier, faz lá no canal dele, Up, Down, Down, jogando videogame, a forma como o Seth Rollins fala é muito rio, ele se acha pra caramba. E ele como face, não tem como ele se achar pra caramba. Ele como rio combina, é nato. A voz dele, o jeito dele, o estilo dele é natural pra ser rio. Talvez dê certo como babyface, com algum tipo de push, com algum tipo de título. Beleza, vale a pena tentar, Ele já falou que é o desafio dele esse ano tentar. Beleza, vamos ver, quem sabe vira alguma coisa. Mas ainda acho que como Rio de fato, ele faria promos bem melhores, ele agiria com um personagem bem melhor como a gente já viu. Então,
Sim, ele piorou. Não que ele esteja horrível, não que ele esteja completamente chato pra caramba, igual alguns estão falando. Não, é que ele era foda pra caramba como o Ryu. E aí quando ele vira face e já não é mesmo aquele cara, aí naturalmente a gente vai pensar, pô, que cara lixo, que cara chato, volta pro 7 Rollins de antes. Não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é que ele tá chato pra caramba, é que ele não tá tão foda igual ele era antes. Ele pode se tornar como babyface, mas tem que ter paciência. E pode ser que ele vire um grande babyface, mas como o Ryu continue sendo melhor. O que não significa que ele esteja ruim babyface, assim como o Ryu era bem melhor ainda. Então, é vários caminhos que a gente tem pra avaliar isso, né? A situação do Seth Rollins. Eu acho que ele, por mim, ele viraria Ryu amanhã. Eu gostaria de ver ele muito Ryu, quero ver ele Ryu no futuro. Não acho que ele tem que ficar como babyface pra sempre mesmo. Espero que seja mais por esse ano mesmo. Eu quero que ele que traia o Dean Ambrose e volte a ser o Ryu de antes. Mas, quem sabe ele se torna um grande Ryu. Eu acho que tem que ter paciência. Não faz nem um ano que ele é babyface ainda. Ele não teve nenhum título como babyface ainda pra gente dizer, não, ele babyface é um fracasso. A gente nem viu ainda. Ele ficou de fora, ficou preso só no Kevin Owens e no Chris Jericho. Depois ficou de fora dos eventos do Fastlane e do Royal Rumble. Só teve um grande momento dele com o Triple H, que de fato, quando ele teve o espaço dele, ele conseguiu fazer um grande combate, uma grande rivalidade com o Triple H. Depois disso também não teve mais nada. Vai ter agora com o Dean Ambrose, então tem que ter paciência. Tem que ter paciência e esperar pra ver se ele realmente vai ser um fracasso como babyface e como o Ryu vai ser muito melhor, ou se ele vai conseguir fazer alguma coisa, né? Mas eu acho sim que ele piorou um pouco desde que retornou, desde esse último ano aí que ele veio de lesão, né? Mas comentem vocês a opinião de vocês, deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!